Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês aí as minhas opiniões, a minha experiência de leitura, o meu amor por um livro infanto-juvenil conhecido como Meu Querido Abismo. Como estamos falando então de um livro ali infantil? Como estamos falando de um livro curtinho com uma premissa especial, maravilhosa, que seguirei defendendo enquanto estiver aqui no YouTube, e como a maneira como esse livro ali ele se apresenta é mais misteriosa, não tem ali muita informação, não seguiremos pelo padrão das resenhas aqui do canal, mas eu vou explicar então para vocês um pouco do que a gente vai encontrar aqui e ao mesmo tempo em que vou fazendo isso, vou compartilhando os motivos pelos quais eu gostei tanto dessa leitura, eu gostei tanto desse livro e também porque decidi mantê-lo aqui na minha coleção para sempre, porque daqui ele não sai mais. Meu Querido Abismo pode então ser lido de duas formas, pode ser entendido, interpretado, analisado de duas maneiras diferentes. E as duas maneiras conversam ali, se interligam e constroem então a experiência de leitura desse livro. A primeira forma como a gente consegue perceber e como a gente acompanha Meu Querido Abismo é como uma viagem ali, como uma imersão ao universo ali marítimo, ao fundo do mar. Aqui a gente vai ter então ilustrações e textos, frases que remetem realmente aí a entrar dentro do oceano, a descobrir o que existe lá dentro e aí cada vez mais fundo e perceber que quanto mais fundo vamos, mais coisas estranhas, curiosas, diferentes, um tanto quanto encantadoras e assustadoras ao mesmo tempo, a gente é capaz de encontrar. Olhando somente então por este aspecto, Meu Querido Abismo é um livro legal, é um livro interessante, porém ele se torna ainda mais bacana, ainda mais fascinante, ainda mais sensacional quando a gente liga todo este mundo aí marítimo, essa viagem ao fundo do oceano, com outro aspecto do livro que é justamente a conexão ali, a analogia que o livro faz entre o mar e a nossa mente. E é aí que a coisa fica mais interessante, porque ao mesmo tempo em que a gente vai ali entrando no oceano, vai conhecendo as coisas que de certa forma nos são familiares, a gente vai percebendo também que a nossa mente, que os nossos pensamentos funcionam mais ou menos da mesma forma. E quando a gente está ali na superfície, a gente está ali nas primeiras camadas do oceano, a gente sabe mais ou menos o que esperar, a gente sabe mais ou menos como a nossa mente funciona também, a gente sabe o que pode surgir se pensamos em alguma coisa, se pensamos em outra, se alguém nos instiga a refletir sobre determinado assunto, por exemplo. Porém, quanto mais fundo vamos, quanto maior for a profundidade ali em que a gente se insere nos nossos pensamentos, na nossa mente, nas coisas que existem ali, que muitas vezes a gente não percebe, muitas vezes a gente não conhece, mais coisas estranhas, curiosas, ao mesmo tempo encantadoras e assustadoras começam a aparecer. Isso porque quanto mais fundo a gente pensa na nossa mente e pensa, por exemplo, no nosso inconsciente, nas coisas que estão ali, mas ao mesmo tempo não estão ali, porque a gente não consegue enxergar, mais podemos ali nos assustar, nos encantar, nos ver maravilhados com as coisas que passam aqui dentro. Sejam elas sonhos, sejam elas ideias, sejam elas histórias, sejam elas o que forem. Elas estão ali, mas muitas vezes a gente não percebe, somente quando a gente entra de cabeça e vai cada vez mais fundo, como se estivéssemos no oceano, descobrindo as coisas misteriosas que existem lá fundo, lá onde praticamente tudo é escuro e a gente não enxerga nada, mas a gente sabe muito bem que existem coisas ali
A gente só precisa talvez enxergar de uma forma diferente ou então possuir equipamentos específicos para conseguir descobrir o que está ali. E é por isso, por essa conexão maravilhosa entre o mar ali e a nossa mente, e as reflexões que podemos tirar e os questionamentos que podemos fazer, que meu querido Abismo se tornou um queridinho, um livro amado, perfeito, que faço questão e que fiz questão então de indicar para vocês em formato de vídeo. E para fechar então esse vídeo, não posso deixar de compartilhar com vocês um pouquinho das artes ali, da forma como esse livro vai se desenvolvendo, ele vai se apresentando para o leitor na medida então em que ele vai avançando pelas páginas, vai lendo cada frase, vai lendo cada imagem e vai então descobrindo os mistérios, as coisas que existem mais fundo e mais fundo. Tudo aqui se complementa, desde as ideias, desde as frases, desde as ilustrações, até a forma como a gente abre, como a gente vira as páginas. Isso também é outra coisa sensacional, porque virando as páginas da forma como viramos este livro, em um sentido diferente do que seria o convencional, realizamos também ali uma espécie de imersão, porque a gente vai cada vez entrando mais fundo no livro. E então, só tenho elogios com relação a esse livro, porque sim, maravilhoso, perfeito, e todo mundo aí deveria dar uma chance. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já conhecia o meu querido Abismo, se você já realizou essa leitura, o que você achou, se você gostou, se você não gostou, ou então se você não conhecia e aí surgiu a curiosidade para conhecer a obra, para descobrir o que se esconde ali por baixo da superfície. Por hoje é isso e a gente se vê no próximo vídeo.